O ar úmido crepitava de ansiedade. Marinheiros se mexiam nervosos, cochichando entre si. Era 1943, o auge da Segunda Guerra Mundial, e o estaleiro naval da Filadélfia fervilhava de atividade. Um experimento confidencial estava prestes a acontecer, algo que prometia mudar o curso da guerra. No centro de tudo estava o USS Eldridge, um destroyer, sua silhueta elegante, um prenúncio dos eventos estranhos que estavam por vir. Mal sabiam eles que aquele dia, aparentemente comum, daria origem a uma lenda, uma história de ambição científica que deu errado. Cientistas corriam de um lado para o outro, seus rostos estampados com uma mistura de excitação e apreensão. Eles estavam prestes a testar uma tecnologia revolucionária, uma que prometia tornar o Eldridge invisível ao radar inimigo e talvez até mesmo a olho nu. A experiência da Filadélfia. O próprio nome evoca imagens de ficção científica, de eventos bizarros e inexplicáveis. Ao longo dos anos, a história do que aconteceu ou não aconteceu, naquele dia no rio Delaware, foi debatida, dissecada e embelezada. Teria sido uma tentativa genuína de criar uma maravilha tecnológica, uma arma secreta que poderia virar o jogo da guerra? Ou foi um caso de histeria coletiva, alimentada por boatos e especulações? Seja qual for a verdade, a história da experiência da Filadélfia capturou a imaginação de gerações. A ideia de invisibilidade cativa a humanidade há séculos. De mitos antigos à ficção científica moderna, a capacidade de desaparecer à vontade tem sido uma fonte de fascínio e fantasia. Mas o que antes era relegado ao reino do sobrenatural tornou-se cada vez mais o foco da investigação científica. Cientistas têm feito avanços significativos nos últimos anos, desenvolvendo metamateriais que podem manipular a luz e outras ondas eletromagnéticas, efetivamente tornando objetos invisíveis a certos comprimentos de onda. A experiência da Filadélfia, independentemente de sua veracidade, serve como um lembrete do nosso fascínio duradouro pela invisibilidade. A história da experiência da Filadélfia é uma teia emaranhada de intrigas, repleta de inconsistências e contradições. Alguns a descartam como nada mais do que um embuste elaborado, uma invenção alimentada pela imaginação daqueles que buscam lucrar com o sensacionalismo. Outros acreditam que existe um fundo de verdade na história, por mais distorcida que tenha se tornado ao longo do tempo. Os céticos apontam para a falta de evidências concretas, a ausência de documentação oficial e os relatos frequentemente conflitantes de supostas testemunhas. No entanto, os crentes argumentam que o governo, por razões de segurança nacional, fez de tudo para encobrir a verdade. Seção 5. O USS Eldridge e sua missão fatídica. O USS Eldridge, um destroyer da classe Cannon, foi comissionado em 1943, no auge da Segunda Guerra Mundial. Construído para velocidade e capacidade de manobra, foi encarregado de proteger comboios aliados de submarinos alemães nas águas traiçoeiras do Atlântico. Mal sabia sua tripulação que seu navio se tornaria sinônimo de um dos mistérios mais duradouros do século XX. O Eldridge, com seu complemento de cerca de 181 oficiais e marinheiros, era uma arma formidável na luta contra a Alemanha nazista. Mas seu propósito pretendido, caçar e destruir submarinos inimigos, seria ofuscado por seu suposto envolvimento em um experimento ultra-secreto. O navio, antes um símbolo do poder naval americano, se tornaria um enigma. Seu nome para sempre ligado ao estranho e inexplicável. Seção 6. Um vislumbre na água. De acordo com a versão mais comum dos eventos, a experiência da Filadélfia ocorreu em 28 de outubro de 1943. O USS Eldridge, equipado com uma série de equipamentos experimentais, estava em seu berço no estaleiro naval da Filadélfia.
Quando o experimento começou, uma névoa verde estranha envolveu o navio, e então, em um flash de luz, o impensável aconteceu. O Eldridge desapareceu. Não era apenas que o navio não estava mais visível a olho nu, ele aparentemente havia desaparecido do reino físico por completo. As telas de radar, que deveriam mostrar sua posição, ficaram em branco. Então, tão repentinamente quanto havia desaparecido, o navio reapareceu, mas algo estava terrivelmente errado. Seção 7. Teletransporte, invisibilidade e outras dimensões. Os relatos do que aconteceu a seguir variam muito, aumentando o mistério e a confusão em torno da experiência da Filadélfia. Alguns dizem que o Eldridge não desapareceu apenas da Filadélfia, mas reapareceu brevemente em Norfolk, Virgínia, a centenas de quilômetros de distância, antes de retornar à sua localização original. Isso, se for verdade, sugeriria que o experimento havia alcançado inadvertidamente o teletransporte, um feito considerado impossível. Outros afirmam que o Eldridge retornou com sua tripulação em um estado horrível, alguns fundidos ao metal do navio, outros enlouquecidos pela experiência. Seção 8. O resultado: contos de horror e incredulidade. As histórias que surgiram da experiência da Filadélfia são de dar pesadelos. Dizia-se que alguns membros da tripulação foram encontrados presos às anteparas do navio, seus corpos inexplicavelmente mesclados ao aço frio. Outros teriam sofrido colapsos mentais, atormentados por alucinações e paranoia. Quer essas histórias sejam verdadeiras ou meramente o produto de imaginações hiperativas, elas adicionam uma camada assustadora à narrativa já misteriosa da experiência da Filadélfia. Seção 9. Sussurros no escuro. Testemunhas e denunciantes. Apesar das negativas oficiais e da falta de evidências concretas, a história da experiência da Filadélfia persistiu, alimentada por boatos e sussurros. Ao longo dos anos, várias pessoas se apresentaram, alegando ter testemunhado os eventos daquele dia ou ter conhecimento em primeira mão do experimento. Uma das figuras mais enigmáticas dessa saga é Carl Allen, um marinheiro mercante que afirmou ter testemunhado o Eldridge desaparecer e reaparecer enquanto estava a bordo de outro navio. Seção 10. Desvendando a conspiração. Motivos e coberturas. Se a experiência da Filadélfia realmente aconteceu como alguns acreditam, surge a pergunta por quê? Qual foi a motivação do governo para realizar um experimento tão bizarro e perigoso? E por que se esforçar tanto para encobri-lo? Seção 11. A verdade ainda está lá fora. A experiência da Filadélfia permanece um dos mistérios mais duradouros do século XX. Foi uma tentativa genuína de criar uma maravilha tecnológica ou um caso de histeria em massa alimentada por boatos e especulações? A resposta, como o próprio USS Eldridge, permanece indefinida. Apesar de décadas de investigação, debate e especulação, a verdade por trás da experiência da Filadélfia permanece envolta em mistério. Os registros oficiais, se existirem, ainda são classificados. As supostas testemunhas, frequentemente descartadas como não confiáveis ou delirantes, levaram suas histórias para o túmulo. O USS Eldridge, seus conveses antes cheios da atividade de marinheiros se preparando para a guerra, foi finalmente desmontado, seus segredos indo com ele. A experiência da Filadélfia, como tantos outros fenômenos inexplicáveis, continua a fascinar e intrigar, um testemunho do poder duradouro do mistério e dos limites de nossa compreensão.